Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do meu, do seu, do nosso TraumaCast. E hoje eu tô muito feliz que a gente tá com uma convidada de peso. Eu sei que se você me acompanha e é um terapeuta, um psicólogo que trabalha com trauma, ou se você é um sobrevivente de trauma e mora no Brasil, provavelmente você já ouviu falar dela. Ela é pós-graduada e docente em psicotraumatologia, é trainer em focalização. Se você não sabe que técnica é essa, fica aqui, porque a gente vai falar sobre isso, não tem como estar com ela aqui e não falar sobre isso. Ela é criadora do Instituto de Focalização e Alquimia Interior, fundadora desse instituto e é autora desse livro aqui, maravilhoso, que também vamos falar, A Função do Vínculo no Trabalho com Trauma. Estamos aqui com Cecília Laureano. Cecília, muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, um prazer, uma honra, tanto estar com você e admirar o trabalho que você está fazendo, de colocar o trauma aí no holofote da comunicação. Sim. Quanto poder servir a essa mensagem, né? Que é um dos meus propósitos, é o que me dá energia para fazer o que eu faço. Com certeza. A gente que trabalha com trauma geralmente está nessa causa maior, né, de disseminar esse conhecimento, até porque muitos de nós estamos falando de trauma porque temos um histórico que nos levou a isso, não todo mundo, mas podemos dizer que talvez a grande maioria. E é muito sobre... Eu gostei que você falou, né, de colocar no holofote, porque até o conceito da campanha dessa primeira temporada foi furar a bolha, fazer o trauma furar a bolha. Porque, infelizmente, não é um conhecimento que tem muito lugar para crescer no Brasil, mas que ainda está, eu acho, um pouco nos círculos mais acadêmicos, dentro do mundo dos terapeutas, né? Então, realmente, furar a bolha. E vou trazer você aqui, é uma forma de também fazer isso. Então, para a gente começar, eu acho que você já conhece ela, mas caso o nosso público não conheça você, se apresenta um pouquinho. Quem é a Cecília? O que a Cecília faz? Eu sou psicoterapeuta e docente, eu sou docente de coração, psicoterapeuta de consequência da vida, porque eu sempre quis ser professora, é o que eu mais amo fazer na vida. E ao longo do meu caminho de ir buscando soluções para as minhas feridas, para as minhas dores, entender questões existenciais que eu sempre carreguei, eu acabei entrando para o caminho do desenvolvimento humano muito cedo, muito jovem, e nunca parei. E mesmo tendo passado por outros caminhos profissionais, eu fui constituindo a terapeuta bem dentro do arquétipo de Kiron, né, do curador ferido. Conheço esse arquétipo. E aí, o caminho do estudo, de poder transmitir esse conhecimento, começou a ficar muito grande, principalmente depois da focalização e do trabalho com trauma, do estudo com trauma. Começou a ficar meio que insuportável sustentar esse conhecimento só em mim. Só para você, né? E o sonho latente de ser professora, desde criança, também era outro lugar. Então, as duas forças você é excelente professora, tá? E eu posso falar com conhecimento de causa, porque eu já fui aluna dela do curso de psicotraumatologia. Sim. E tem gente que tem dom e não tem, né, Cecília? Sim. Você tem esse dom, né? Então, eu acho que é um sonho que combinou com o dom, né? Eu acho que veio junto. O sonho veio carregado do dom, porque eu gosto muito de fazer. E aí me enveredei de vez, principalmente depois do mestrado, né? Eu fui fazer mestrado em psicologia clínica, com foco em psicossomática e estresse pós-traumático. Então, até furando a bolha da academia, né? O que eu procurei um mestrado para estudar trauma foi assim. Eu tô me planejando ir para fora do Brasil para fazer isso, na verdade. Porque aí tem pouquíssimas opções aqui, né? Pouquíssimas. Eu achei pela PUC, pela orientação da professora Denise Gimenez. Mas é focado em trauma? Trauma. Uau, e olha aí você me trazendo uma resposta. E para mim, na minha pesquisa, eu não tinha achado nenhum. Sim, psicossomática e estresse orientado para o trauma, sim. É a única cadeira da PUC que está voltada para o trauma. E é o que eu faço, assim, meu trabalho hoje é alquimizar conhecimento, é pegar esse conhecimento e transformar em verbos práticos que desenvolvam habilidades daqueles que querem se informar sobre trauma, não só para tratar, desenvolver raciocínio clínico, etc. Sim. Mas também para prevenir, para reconhecer, para nominar. Né? São muitos verbos que a gente tem que falar. Adorei. Né? Prevenir, nominar, tratar. Adorei os verbos. E prevenir e nominar talvez sejam até os mais importantes, porque é óbvio, a gente tem que levar tratamento para quem precisa, mas eu acho que como sociedade ainda falta muito para a gente nominar e prevenir, né? E eu acho que esse é o caminho, né? A gente precisa quebrar a cadeia em todos os sentidos, né? Exato. Que o trauma traz. Tanto a prisão que ele traz, na acepção da palavra cadeia, quanto na continuidade, né? Que ele vai passando de geração em geração. E a gente pode, através da informação, quebrar essa cadeia
E uma vez que o trauma nos visitou, que a gente possa, então, através do tratamento, não desperdiçar o nosso sofrimento, né? Acho que essa é a esperança do trabalho com trauma. Arrepiei. Exato, né? Não desperdiçar o sofrimento. Exato. Fazer dessa dor algo bom, né? Um dom, exato. Transformar a dor em dom. Que lindo, que lindo. E, Cecília, você começou a contar um pouquinho, né? Eu perguntei quem é você começou a contar um pouquinho também o que te levou, né, a estudar trauma, que já era até minha próxima pergunta. Mas, e eu acho que a resposta é sim, pelo que você falou. Você acha que a sua própria história te levou para estudar esse tema ou não? O que aconteceu, se é sim a resposta, que te levou a estudar trauma? Se você puder compartilhar e quiser compartilhar. Completamente. Né? Não de uma maneira direta, não foi assim, claro, eu tenho trauma, vou estudar trauma. Ao contrário. Como eu estava muito orientada para o desenvolvimento humano, eu sempre li muito, fiz muito curso, fiz curso de PNL, fiz curso de respiração consciente, fiz curso de hipnose, sempre fui orientada para esse olhar do humano. Eu sou uma sartariana na íntegra que fica ali Estou olhando, me identificando. Né? Já fiz um bando de curso também, inclusive a maioria desses aí. Sempre fui nisso. E eu acabei trabalhando com produção de treinamento. Então, eu produzi muitos treinamentos e de professores americanos, como o Dr. Stephen Paul Adler, Anne Weiser Cornell, Diane Puheller. Uau, então, que legal! Nem fazia ideia que você começou assim, gente. Assim, novinha, fazendo produção de treinamento. Então, ali sempre com as antenas ligadas. Eu lembro que eu tinha acabado de produzir uma formação de hipnose para o Dr. Stephen Paul Adler. E o pessoal, o Dr. Stephen vai dar formação em trauma em Minas. Eu falei, nossa, trauma, que legal, quero estudar isso. Olha, assim, era assim, né? Que legal. Aí fiz a formação em resolução neurobiológica do trauma e através dele eu conheci a experiência somática. Nossa, você então conhece também essa ferramenta da resolução neurobiológica. Sim. Já quero, inclusive, aqui spoilers, né, gente? A gente adora saber sobre as técnicas de processamento, depois sua opinião. Sim, e enfim, acho que de tudo que é trauma eu já me enfiei para estudar. Eu sou uma curiosa, voraz, enfim. E aí eu falei, nossa, é muito legal essa formação, vou fazer. E eu lembro que a minha turma era uma turma muito pequenininha de experiência somática, que eu logo me matriculei, isso em 2011, já faz um tempo. A professora perguntou para os alunos, éramos em 4 alunos, tive essa sorte. Nossa, que sorte! A professora Cornélia Rossi, maravilhosa. O que te faz querer estudar sobre trauma? Eu falei, olha, eu não sei, esse tema me atrai muito, mas eu não tenho trauma. Então é isso que eu falo, que não foi linear. Entendi. Ela olhou bem para minha cara, assim, tipo, aham. Okay. Você é um alecrim dourado, premiado, que não vivenciou nenhum trauma. Né? Entendi. Não tem, porque eu tinha a concepção equivocada e desatualizada do trauma, né? Só trauma de choque. Exato. Inclusive, eu quero até trazer um tema polêmico quanto a isso, mas a gente já fala já. Tá. Só o trágico, só o imponderável, só aquilo... Se eu participei de uma guerra, se eu participei de um abuso, sequestro, acidente, se não foi isso, não é trauma. Eu não tenho trauma. Aí esse é um critério. Eu não tinha na lista nada nesse nível. Segundo critério, se eu estou viva e bem, eu apanhei do meu pai, tá? Não tem problema, né? Então, esse critério do eu sobrevivi, outro critério equivocado. E o terceiro critério é a não lembrança, né? Porque muitas das experiências traumáticas estão em memórias implícitas que aconteceram em fase onde não havia narrativa, onde não havia o desenvolvimento de uma memória explícita, né? Que você lembra como você lembra o que você viveu. Junta tudo, você falou, não tenho trauma. Eu juntei, não lembro, estou viva e não tem trágico. E aí eu fui descobrindo e desvendando enfim, minha história tem bastante trauma de desenvolvimento, né? Cresci num lar com muita atenção, meu pai com questões com alcoolismo e outras tantas. E aí eu aprendi a compreender a minha ansiedade por agradar, os meus níveis de tensão, estados de alerta. E eu falei, nossa, uau, e isso que eu acho que é bonito, aquilo que a gente não reconhece, a gente não dá nome, o que a gente não dá nome, a gente não cuida. Exatamente. Então, quando eu aprendi a reconhecer e nominar a minha história da maneira correta, com as legendas sintônicas, com as minhas vivências, né? Sim. Aí, então, eu pude cuidar de mim de uma maneira muito mais adequada, muito mais sintônica. Claro. E aí começou a acontecer esse movimento, isso não pode ficar comigo, isso não pode ficar comigo. Uau, e eu comecei a transbordar, e aí, enfim, estamos aqui. Exato, estamos aqui. E essa é a importância, né, de identificar, de nominar, além de prevenir e tratar, porque é isso que você falou. Eu sinto que essa desatualização sobre o que é trauma, de fato,
gera realmente na cabeça das pessoas essa noção de que eu não vivi trauma assim como você também pensava, né? Que não tinha vivido nenhum trauma. E aí isso me traz uma pergunta que eu gosto de fazer sempre que vem um especialista aqui no podcast. Porque não existe, na verdade, você não sabia disso, está sabendo agora, mas não existe um consenso científico sobre qual é a melhor definição de trauma ou a única definição de trauma. Né? Exato, isso é muito importante. Exato, é importante a gente falar que não existe esse consenso, justamente porque existem múltiplas maneiras de enxergar o que seria um evento traumático. E aí eu gosto de perguntar para os especialistas o que é trauma para eles. Para a gente começar a tecer esse conjunto de visões sobre o que é trauma. Mais uma coisa é fato. Antes de você me dizer a sua visão sobre o que é trauma, geralmente me mandam posts, às vezes, de determinados psicólogos ou determinadas pessoas que querem continuar mantendo esse status quo. Essa percepção de que o trauma é somente um trauma de choque, algo crítico, algo divisor de águas na vida da pessoa. E eles costumam se basear no DSM, na definição, inclusive, do que é trauma para a categoria de diagnóstico de TEPT. Ou seja, para eu considerar que uma pessoa tem TEPT, ela tem que ter vivido um trauma nessas características. Sim. O que, para mim, é totalmente equivocado. E eu costumo bater de frente porque eu acho que isso gera... quando a gente enxerga o trauma só dessa forma, a gente invisibiliza milhares de outros traumas que aconteceram com as pessoas. Qual é a sua visão sobre isso? E o que é trauma para você? Ok. Se a gente pensar só ao longo da história, definição, por exemplo, de inconsciente, você vai encontrar também a mesma seara de quem é o inconsciente correto, até se o inconsciente existe, se ele não existe. Exato. Né? E esse diálogo acontece. O que não precisa acontecer é uma guerra nesse consenso em relação a trauma. A gente precisa olhar de uma maneira aberta o suficiente para reconhecer o sofrimento que as experiências de dor causam nas pessoas. Sim. Então, não é só sobre o DSM. O DSM ele fala realmente de trauma de choque e de TEPT, mas ele não fala tanto sobre o impacto do estresse traumático que não desenvolve o TEPT. Exato, até porque mesmo em casos de trauma de choque, a gente vai ter um percentual de mais ou menos 25% dos casos que vão fechar um diagnóstico clínico de TEPT, né? Se a minha informação está assertiva. Exato. Então, o fato de não desenvolver TEPT como um desfecho clínico de uma experiência traumática não significa que aquela experiência não teve impacto no organismo. Exato. E aí, sobre esse impacto, existem outros consensos. A gente pode chamar isso de trauma? Pode. De trauma que gerou traumatização? Pode. A gente, então, eu não quero que chame de trauma. Chama de outra coisa, mas reconheça os impactos que aquela experiência teve no indivíduo. Sim. E aí, nessa definição que a gente trabalha dentro da psicotraumatologia, a gente entende que eventos que ocorreram de forma intensa, precoce, rápida demais e com desamparo, eles são potenciais traumáticos, que significa dizer... O organismo não teve recursos, não teve tempo, não teve espaço o suficiente para acomodar a experiência vivida e retornar para o seu equilíbrio homeostático de funcionamento. Ponto. Exato. Altera o nosso funcionamento, altera a nossa potência, fixa a nossa maneira de perceber a vida, de perceber a si mesmo. E aí isso cria um espectro muito maior. Então, por exemplo, eu sofri bullying na infância. Não era até então reconhecido como algo trágico, como algo de choque. E às vezes é aquela coisa que é um grupo, que é contínuo. Não é que alguém foi lá e te bateu, mas, sabe, você é o excluído. Microtrauma acumulativo, digamos assim. E aí você vai sentindo que tem algo errado contigo, que você é alguma coisa errada, e isso vai cristalizando a sua percepção e vai desenvolvendo todo um funcionamento em cima desse estado de alerta, desse estado de inadequação, desse estado de não pertencimento. Sim. E aí essa pessoa, para sustentar esse estado de alerta, vai precisar de um corpo que gere um funcionamento que sustente isso. E isso, como consequência, pode aparecer ou o desenvolvimento de um estado de ansiedade, que infelizmente hoje é tratado como normal, como se fosse normal todo mundo ser ansioso. Exato. No nível crônico, né? Sim. Ou o desenvolvimento de um adoecimento físico. Porque para sustentar esse estresse no corpo, que não tem localização, que não tem desfecho, que não tem liberação, esse corpo vai precisar fazer algo sobre isso. Ele vai sintomatizar. Sim, com né? certeza. Então, toda essa percepção, toda essa forma de entender trauma faz com que a gente possa nominar os traumas invisíveis ou a traumatização invisível e aprender a cuidar dela. Aprender a reconhecer como a gente repara essas feridas, essas cisões, esses eventos que não tiveram desfechos e que desorganizam o nosso funcionamento. E também nos permite diferenciar trauma de traumatização. Sim, que acho que é um conceito que as pessoas não fazem nem ideia, Nem ideia.
Então, uma coisa é, eu vivi o bullying. Isso é igual a ter traumatização? Não. Exato. Às vezes, 2 crianças ou 2 adolescentes, enfim, ou mesmo adultos, não importa a idade que acontece esse tipo de coisa, vivem a mesma experiência. Um tem um desfecho clínico de estresse traumático, não necessariamente transtorno de estresse pós-traumático. Sim. Desenvolve esse funcionamento que eu citei há pouco, e outro não. Sim. Aí você vai olhar para o desenvolvimento dessa pessoa. Quais são os recursos? Qual é a estrutura que ela cresceu? Quais os padrões de vínculo? Qual é a resiliência do sistema nervoso? Exato. Como ela foi parentalizada? Como ela é amparada nessa dor? O histórico de trauma da família, da inclusive. família. Então, essa criança, essa pessoa, esse ser que passa pela experiência, com todos esses recursos, onde ela consegue acomodar e dar um desfecho para a experiência, ela não necessariamente vai ficar traumatizada. O que torna o trauma, então, esse grande mistério. Sim. Porque você não consegue determinar pelo evento o que vai ou não traumatizar o que vai alguém. ou não traumatizar alguém. Então, a gente vai precisar olhar para os efeitos. Sim. Então, dentro dessa visão, traumatização é o efeito de ter vivido uma experiência que foi maior, que foi mais intensa, que foi mais rápida do que a capacidade do meu organismo processar, e não houve amparo no meu bando, na minha comunidade, com os meus, para me ajudarem a amparar junto, se não coube só em mim. Sim, né? sim, o fato da sim, gente ser sim, mamífero social sim, também sim. É um fator determinante. Com Ter certeza. com quem. Né? A gente o sempre desamparo, para mim, está no centro da experiência traumática. Está no centro. Sempre vai Se ter. sentir sozinho com a sua dor é quase que... Pode ser uma das definições, talvez. Ou um dos critérios com maior probabilidade de uma experiência não ter alocação, não ter acomodação, é não ter esse lugar para distribuir. Tem uma frase do Dr. William Emerson, que é um grande professor de psicologia para e perinatal, que ele diz: é necessário uma tribo para curar o trauma. Então, potente essa frase. Amei. E precisa mesmo. E precisa mesmo. Principalmente se é um trauma de desenvolvimento, um trauma que aconteceu no relacionamento, principalmente no relacionamento com os nossos principais cuidadores, né? Que daqui a pouquinho a gente fala... A gente tá quase entrando nesse assunto aqui, né? Vamos segurar um pouquinho, a gente tá quase entrando nesse assunto. Vamos lá. Então, trauma para você é esse evento que excedeu a capacidade de lidar da pessoa e que deixou consequências na vida dela de longo prazo. É isso? Resume bem? Não? Mais ou menos? Sim, trauma que gera traumatização. Sim. Né? Porque há traumas, há eventos traumáticos que não necessariamente geraram traumatização. E daí que vem essa discussão, que eu adorei que você falou assim, gente, vamos sair... Não é uma briga, né? Eu acho que a gente tem que ampliar o nosso olhar. Existe muito, né? E eu também prefiro chamar assim, esse lugar de chamar... essa experiência potencialmente traumática de experiência adversa. Que significa uma experiência potencialmente traumática. Sim. Ok, é uma experiência adversa que você teve. Sim. Isso pode gerar ou não traumatização, dependendo de todos aí os critérios que você falou. A resiliência da pessoa, os traumas que ela já vivenciou anteriormente ou não, se ela teve apoio ou não, as condições que ela tinha, né, para ter resiliência naquele momento. Então, eu acho que também é uma briga de nomenclatura, e adorei o exemplo que você trouxe do inconsciente, que não leva a nada. A gente só quer que as pessoas possam encontrar o tratamento certo. Então, para que essa briga, né, de nomenclatura? Mas é nesse sentido que a Cecília está falando, gente, da gente não achar que toda experiência adversa, toda experiência difícil, igual traumatização. Não é linear. Né? Exato, depende muito, né? Depende muito. Agora, dizer o contrário também não é verdadeiro. Então, se manter aberto a poder olhar com cuidado, com acuidade, é importante. Encontrar esse caminho do meio, né? A gente não pode falar que tudo é trauma, mas a gente também não Você pode fazer o que tá... que só o trágico é trauma. Exato. Essa é a questão. Exatamente, né? Exatamente. E a gente também não pode desconsiderar, porque eu acho que durante muito tempo, a gente estava até conversando antes do podcast começar, né? Que teve um momento ali na psicologia, na psiquiatria principalmente, ali com Freud, com Charcot, que o trauma, ele tinha ganhado ali um espaço, uma notoriedade, e aconteceu alguma coisa no meio do caminho, que isso se desfez depois na Segunda Guerra Mundial e na Guerra do Vietnã, isso volta de novo a entrar em pauta, e mais ou menos mais uma outra vez a gente vê essa curva, e agora esse assunto voltando com tudo, acredito que pelas neurociências e pelas últimas descobertas, né, com relação ao cérebro, com relação ao vínculo. Mas, de toda forma, essa diferenciação é importante, e quando você fala do desamparo, aí me vem isso aqui. Fala um pouquinho pra gente desse seu livro, A Função do Vínculo no Trabalho com Trauma. E se puder, olha a pergunta. Resume o livro e fala aqui qual é a função do vínculo no trabalho com trauma. Só essa pergunta, só essa missão. É precioso isso. Como professora, uma das minhas tarefas, eu entendo como tarefa de um professor, é realmente traduzir conhecimento.
né? Sim. Então, eu fui me dando conta, ao longo do estudo com trauma, que trauma é cisão, que gera traumatização, né? Que gerou consequência, que gerou efeito. É uma cisão, uma ruptura, é uma fixação, é algo que não permite eu fluir com a realidade, que não permite eu me ver de uma maneira fresca, de eu olhar para a realidade e lidar com ela, é o passado que se reproduz no presente, é todas essas consequências que essas palavras combinam. Então, ele é uma cisão, ele é uma ferida. A palavra em si, né, quando você vai na definição, é uma ferida. E ferida é algo que se abriu, né, um limite que se rompeu. Se a experiência foi maior que a minha capacidade de processar, ela rompeu o meu limite. Sim. Então, ela deixou meus limites esgarçados, deixou feridas abertas, fendas, etc. Então, todas essas imagens estavam dentro do escopo da traumatização. E muitos teóricos falando da importância do vínculo, tanto no sentido de maior proteção, então, pessoas que tiveram vínculos seguros no seu desenvolvimento têm menor vulnerabilidade à traumatização, mais resiliência a absorver os impactos de eventos difíceis na vida. Isso é incrível. Né? E pessoas que não tiveram esse vínculo sintônico, tiveram um vínculo negligente, ausente ou violento, etc., tem maior probabilidade para o desenvolvimento de efeitos, tanto do adoecimento mental, quando uma nova experiência de trauma chega, ter menos recurso e espaço para processar. Então, a gente já vinha toda essa coisa do vínculo lá. E aí, quando a gente começa a reconhecer o trabalho dos traumas que envolve essa fase do vínculo, a gente começa a perceber que novas relações ou novos vínculos vão ser essenciais para estruturar, para curar, embora essa palavra também seja uma palavra nublada, né? Curar aquela palavra que a gente não... E aí fica complicado, porque no inglês eles falam healing e já tem essa acepção de que não necessariamente a gente está falando de algo que nunca mais... É como se seja apagado, deletado do seu cérebro, o trauma que você viveu. Curar mais no sentido do queijo que cura, né? De tornar mais consistente. É nesse sentido a palavra curar aqui. Sim. Não de apagar a história. Deletei. Não, transformar aquilo em joia, né? Em algo funcional, em algo adaptativo, em algo, se possível, uma joia. Uma alavanca e não um limite. Isso. Então, isso cada vez mais dito, a importância de desenvolver relações onde eu possa entregar aquela dor, onde eu possa ser visto naquela dor, ser testemunhado naquela dor e aquilo pudesse ser processado. Aí você fala, poxa, o vínculo está antes, o vínculo está durante e o vínculo está depois. Aí a gente fala na formação. No vínculo, a gente se deforma, no vínculo, a gente se deforma e no vínculo, a gente se reforma. Né? Então, a gente começa a ver as questões de vínculo, principalmente o vínculo terapêutico, exercendo uma função essencial para que a pessoa se sinta segura o suficiente para entrar em contato com aquilo que ela vivenciou e poder, então, processar agora dentro de uma ambiência de segurança. E o vínculo é o que produz a ambiência. Falava, bom, tá bom, como conceito teórico tá maravilhoso, mas como é que isso se torna uma função prática? Como se constrói vínculo seguro na relação terapêutica para processamento de experiência? Essa foi a resposta que você quis encontrar e colocar aqui. Esse foi o meu tema de monografia quando eu terminei a pós-graduação em psicotraumatologia. Entendi. E foi o que eu quis pesquisar. Eu falei, não, tem que dar nome para isso aqui. Vamos colocar de forma prática. Cria esse vínculo como? No que ele está baseado, quais são os fundamentos, quais são as práticas, quais são as estratégias, e aí falar de reparentalização, o que é reparentalização. Reparentalização é tudo. Enfim, tudo isso. Fundamental. O próprio terapeuta e o sistema do terapeuta autorregulado para fazer corregulação. O que é corregulação? Então, eu quis nominar as ferramentas que melhor facilitassem o encontro terapêutico, porque sem ambiente nada muda. A gente precisa entender o que é a ambiência. E assim, não sei na sua experiência clínica, mas na minha, eu diria que assim, 90% dos pacientes, ainda mais quando vão procurar uma clínica de trauma, eles não viveram, pode ter vivido trauma de choque, sim ou não, mas a maioria viveu trauma de desenvolvimento, um trauma na infância, com os principais cuidadores, um trauma da relação. Sim. Então, como que se cura um trauma de desenvolvimento, um trauma na relação, sem que a pessoa tenha uma experiência corretiva relacional do que é um relacionamento saudável? Isso. Porque os clientes chegam sem a experiência interna do que é um relacionamento seguro. Perfeito. E se você não consegue criar esse relacionamento nem com o seu próprio terapeuta,
Fica muito difícil. A pessoa não tem difícil. um ponto de partida, não tem uma referência, né? Você não tem essa incubadora de possibilidades, né, de novos vínculos. Sim. Então, a função eu vejo que às vezes o vínculo fica muito abstrato. É vínculo. Vínculo. O que tá? Isso que você tentou pegar, isso né? que eu falei, é pegar o vínculo, gente. gente. Isso aqui. O que se diz sobre? Então, fiz revisão, trouxe 2 estudos de caso no livro, que eu trabalhei bastante dentro dessa perspectiva. E pegando o que você acabou de dizer, não só a pessoa, às vezes, traz um evento, eu passei por um assalto, quero trabalhar o trauma do assalto, percebo que estou com efeitos. Ok. Sim. Isso é menos incomum e acontece. Sim. Acontece também da pessoa chegar com os efeitos, com os sintomas, seja ela está tendo crises de ansiedade, ela está com insônia, seja lá o que for, mas ela não está relacionando ao evento. É o que mais acontece. Relacionar ao evento é quase que a exceção, né? E às vezes é um evento de choque, não necessariamente de desenvolvimento. Às vezes ela sofreu um acidente, às vezes ela passou por uma cirurgia, às vezes ela passou por um assalto, aquilo passou e ela não faz a relação. Já faz 1 ano, já faz 2 anos. Exato. E ela não faz a relação. Às vezes você começa a trabalhar com aquele sintoma e aí ela acaba fazendo a conexão. Sim, então, sim. não só nos traumas de desenvolvimento, mesmo no de choque, as pessoas não fazem a relação devido à sobrevivência. Como nós somos seres altamente adaptativos, a gente tem uma capacidade de sustentar estresse por muito tempo. Exato. A gente acha que tá tudo... Se eu tô acordando, tô comendo, tô vivendo. É o que você falou. É o famoso apoiei e não morri. Então é quase como a gente tem que passar pelos jogos vorazes da vida. Exato. Se a gente, né? A Maia que falou isso no podcast quando eu fiz com ela, eu amei. Falei assim, se a gente não morreu, então tá tudo certo. Então tá tudo certo. Tá tudo bem. É normal não dormir, é normal não conseguir me conectar com as pessoas, ter uma sensação de ser zumbi, ou viver ansioso. Exato. Tudo normalizado. Né? A minha sensação é que, principalmente pessoas traumatizadas, mas eu acho que isso é uma coisa até que vai além, que talvez já tenha virado meio que um modus operandi da sociedade, é que a gente normalizou tanto a gente ter alguns sintomas pós-traumáticos, ansiedade, a gente normalizou tanto estar num estado de sobrevivência e de alerta, isso, que a gente nem consegue perceber que a gente tá mais lá. Perfeito. Tipo, é como se fosse o peixe na água do oceano, né? Que é o Peter fala isso pra falar do trauma, né? Mas é isso, a gente somos peixes no oceano do estresse. E tá tudo certo. E tá tudo ok, tô vivo aqui e vida que segue, isso, né? É isso. E enquanto isso, os sintomas, os relacionamentos deteriorando, tudo dando errado, e a pessoa não faz essa conexão, né? Então amei isso que você falou. Agora eu queria falar um pouquinho com você sobre algumas modalidades e técnicas terapêuticas, já que você falou que você adora estudar várias, assim como eu. Eu gosto muito de... Também faz parte da minha personalidade, entender um pouco de cada uma, ver onde cada uma pode agregar. Até porque eu acredito, mas isso é minha opinião, quero ouvir a sua, que não tem uma única ferramenta, a melhor ferramenta, a panaceia, o milagre. Faça essa ferramenta que vai funcionar para 100% das pessoas. Acho que depende da pessoa, depende da situação, depende do que ela já trabalhou. Mas você tem alguma vivência em várias dessas ferramentas. Principalmente na focalização, que você é trainer, né? Mas eu acho que você também tem algum... Você também, não sei se você fez a experiência somática ou você... A experiência somática. Últimos níveis. A primeira pergunta que eu quero fazer é... Entre focalização e experiência somática. Por quê? A experiência somática, ela bebe da mesma fonte, né? Porque quando ela traz a senso-percepção e se baseia no trabalho do Eugene Gendry, que foi quem criou a focalização, elas têm algumas... É o avô e o pai. Exato, o avô e o pai, perfeito. Mas qual seria a diferença de fazer um tratamento de trauma com focalização ou experiência somática, na sua opinião? E focalização seria um tratamento completo para traumatização ou não, na sua opinião? Bom, elas têm mapas um pouquinho diferentes e fundamentos muito próximos. Então, em relação à primeira observação que você fez da panaceia, né? Se existe a técnica, né? Ou o procedimento perfeito. Em relação ao trabalho com trauma, a gente não vai encontrar uma única técnica, a gente vai encontrar fundamentos. Então, por exemplo... Amei isso que você falou. Fundamentos, isso tem ficado mais claro. Sim, por exemplo, o tratamento do trauma é a segurança, é um fundamento. É um fundamento. Abordagens bottom-up.
Exato. De baixo para cima, que acessem a senso-percepção, que o corpo esteja presente, né? E não tentar organizar só via narrativa. Que integre, no mundo ideal, que integre bottom-up com top-down, no mundo ideal. Exato. Né? Há momentos do tratamento que a gente vai precisar entrar em contato com a sensação. Então, a gente está falando de uma técnica de dentro para fora, de baixo para cima, senso-percepção ou bottom-up. Depois que isso anda no processo, é hora de organizar, é hora de elaborar. Aí a gente vai falar de top-down. Então, esses casamentos têm sido muito interessantes e alguns fundamentos têm começado a chegar a alguns consensos. Então, sim. Entrar em contato com uma experiência traumática via narrativa, já tem bastante estudos falando que isso pode até retraumatizar. Então, me conta como foi o trauma. Isso que é trabalhar via narrativa. Então, esses fundamentos têm ficado cada vez mais claros. E aí, cada uma dessas técnicas, isoladamente, vai servir a essa visão. Por isso que, na formação em psicotraumatologia, o que Liana e eu fazemos é oferecer a visão do trabalho com trauma. Sim. Para que você possa tecer, através, inclusive, de si mesmo, da sua própria autoria, da sua própria entrega, como você conecta esses pontos em relação àquele indivíduo, àquela experiência, no ponto que ele está. A partir dos fundamentos, né? A partir dos fundamentos. Porque isso também é uma coisa... É a visão que faz mais sentido para mim. Inclusive, nos Estados Unidos é chamado de abordagem informada sobre trauma, né? Que, inclusive, não é só uma coisa da psicoterapia. Isso pode ser utilizado, enfim, em diversas áreas do cuidado humano. E é a mesma coisa que eu tento falar para as pessoas que também acompanham meu trabalho, no sentido de que, às vezes, a pessoa até tem uma técnica mais tradicional da psicologia, como, por exemplo, a Gestalt. Estou falando isso porque ela talvez está um pouco mais para esse lado do que estaria no fundamento, a fenomenologia. Ou então, mesmo que seja, sei lá, a própria TCC, se você sabe os fundamentos, você consegue, de alguma forma, tecer o seu trabalho para ele ficar mais trauma-informe. Isso faz sentido para você também? Completamente. Principalmente porque a ferramenta precisa servir o processo, e não o processo servir a ferramenta. Né? Então, quando... Né? Isso que não, é maravilhoso e até óbvio, mas é porque as pessoas não necessariamente estão seguindo isso que você está falando. Às vezes a pessoa quer colocar o processo naquela ferramenta e não está escutando o processo. Então, se trauma é fixação, se trauma é bloqueio, se trauma é cisão, é ferida, o que eu preciso apoiar aquele organismo a experienciar para que ele retorne para o seu estado de mais saúde? Esse é o meu pensamento. E tudo que eu vou fazer vai servir a este fundamento, a essa visão. Sim. Então, tem horas que eu vou puxar focalização, tem horas que eu vou puxar experiência somática, tem hora que eu vou puxar psicologia junguiana. Cada hora eu Family vou... Systems. O que tiver mais sintônico com esse objetivo do processo. A experiência poder ser processada, integrada, elaborada, então liberada. Exato. Né? Exato. Essa é a visão. E aí, experiência somática ou focalização? A focalização, ela nasce de um filósofo, que foi o Eugene Gendley, né? E esse filósofo que se perguntava como pode ter experiências que as palavras não alcançam. E você tem. Você tem, né? E que lugar é esse da experiência sentida em nós? Inclusive que dá significado para a palavra, né? A gente está aqui hoje, no dia de semana, se hoje fosse domingo, a nossa sensação seria outra. Total. Né? Então, ele olhou para esse lugar. E quando ele se une ao Carl Rogers para pesquisa, para tentar identificar o que torna um processo psicoterapêutico bem-sucedido, o que as pessoas faziam dentro de processos que demonstravam mudanças duradouras, ele encontra as pessoas se referindo a esse senso corporal. Que 100% das pessoas que estavam se referindo ao senso corporal estavam no grupo de pessoas que tinham o processo que andava. Aí ele falou, a chave está aqui, está nessa relação. Ele chamou isso de ato interno. Então, ele desenvolve a focalização para mostrar como as pessoas que faziam isso faziam, para apoiar aquelas que não faziam a terem chance também. Ele fez um pouco o que você fez com esse negócio do vínculo aqui. A sensação interna tá muito aérea. Ele, não, gente, vamos botar um passo a passo aqui. Vamos colocar umas placas. para você chegar lá. Qual que é o nome dessa sensação? Ele deu o nome de Felt Sense. Como ele se forma, como se relacionar com ele. Criou passos. Depois vieram outros professores dando mais contribuições, como a Anne Weiser Cornell, que foi minha professora de formação. Sim. Então, a focalização se transformou nesse grande tradutor da relação com o corpo, né? Como esse corpo se expressa. Sim. A experiência somática e outras escolas de psicoterapia corporal bebem dessa fonte, dessas placas que o Eugene colocou. Psicoterapia sensório-motora também, da Pat Ogden, enfim, tem várias. Um monte que se beneficiaram. E vão continuando a tecer caminhos para esse diálogo com, especialmente, a memória implícita, que é geralmente onde a experiência da traumatização se aloca. Né? Por isso que a pessoa fala, já faz 20 anos e eu continuo sentindo. Não adianta falar,
cognitivamente apenas, o evento acabou, se eu não sinto que ele acabou. Exato. Eu estava assistindo o episódio da Angélica, quando ela fala do acidente dela de avião. E ela fala, era um dia de sol, eu estava indo para Cuiabá, se eu não me engano. Era um voo de 10 minutos, de apenas 15 minutos, mas ele ainda dura em mim até hoje. Uau, isso é a definição, Ela né? fala essa frase, um voo de 15 minutos que nunca acabou. Essa é a definição Né? do que é Ela traumatização. continua lidando com os efeitos da... Então, eu sei que acabou. Foi em 2011, 2013. Já faz anos, uma década que aconteceu. Porém, dentro da maneira que eu sinto, como ela foi vivida, nas minhas fibras, continuam em mim. Então, todas essas escolas vêm buscando caminhos desse diálogo, para que, então, isso possa ser escutado, sentido, processado, integrado, liberado, que é a trajetória de um processamento de uma experiência traumática. A focalização, então, ela vai se guiar por esse senso corporal. A experiência somática vai trazer o senso para navegar no mapa de sistema nervoso. Aí o Peter Levine, que vai trazer a etologia, que vai trazer parasimpático, teoria simpático, polivagal. teoria polivagal. Vamos olhar para isso aqui. Então, as duas coisas são muito complementares. É que a focalização ela não se restringe apenas a experiências traumáticas. Sim. A experiência somática, ela é orientada para o trabalho com trauma, especialmente trabalho de choque. Começou assim, agora no final dos últimos anos começou Tá a querer começar a ir pro começando a namorar né? e ir para o desenvolvimento, tem feito passos muito importantes e está nessa trajetória de construir manejos que sejam mais orientados para o desenvolvimento. O que ela tem de ferramental já parrudo, validado, robusto é para trauma de choque. A experiência somática. Assim como a MDR, por exemplo. Exato. Né? É porque trauma de desenvolvimento é um dos temas mais desafiadores dentro desse nosso mundo do trauma, né? Eu não sei se a ciência já chegou realmente à conclusão do que... a gente já tem estudos robustos do que realmente é eficaz com trauma de desenvolvimento. A gente está começando a entender isso, né? Como você enxerga isso? Eu acho que o apontamento para a reparentalização está cada vez mais claro. Né? Não adianta, porque quando a gente fala de choque, a gente vai falar necessariamente de completar respostas de sobrevivência. Sim. Então, completar uma resposta de luta interrompida, de fuga interrompida, de saída de estados de congelamento. O Peter Levine vai definir super bem a ideia do congelamento funcional. Tem tanta gente vivendo no congelamento funcional, né? Então, você vai completar a liberação daquela carga de estresse. Então, isso, beleza. Mas quando você não tem o evento para fazer a curva, então, você tem experiências do não vivido, e aí a focalização é fantástica. Porque aí o que o Eugene vai trazer de definição é o ponto de parada. Posso dar um exemplo para isso ficar claro. Tem o filme da vida do Elton John. Esqueci o nome que ele deu pro filme, mas é da vida dele. Acho que eu não vi, então não sei qual o nome. É maravilhoso, é da vida dele, Bom, enfim, pois... Vejam o filme dele. A biografia, o filme do Elton John. Você não vê na história dele, da infância, ele sendo abusado, ele sofrendo uma violência física, alguém batendo nele. Você vê os pais simplesmente ignorando a presença dele. Nossa. E tem horas que ele pergunta para o pai, você não vai me abraçar? Você não vai me abraçar? E aquilo é um não vivido nele. E aí ele vai e vive toda uma história, ele cria um personagem que é o Elton John, o nome dele não é Elton John, e um dos caras, quando ele começa a cantar, fala, para você ser famoso como você quer, você tem que matar o... Aí ele fala o nome dele, que agora também não lembro, o Hermes, acho que é Hermes, e virar Elton. E aí ele faz isso, e aí, enfim, desenvolve compulsão, não sei quantas tentativas de suicídio, adicto e tal. E aí ele vai para uma clínica de recuperação e mostra alguns dos trabalhos que ele faz no filme. E o trabalho que fazem com ele é de completar o ser abraçado. Claro. É o não vivido. Ser visto, né? O ser visto, ser escutado, ser testemunhado, ser amado como é. Isso faz isso no sistema dele. Porque trauma também é quando as nossas necessidades básicas não são atendidas. Exato. Não é só o que aconteceu de adverso e ruim, é também o que eu não vivi. E o que eu não aprendi. Aí que está a questão da reparentalização, que envolve desenvolvimento de treino de habilidades. Sim. Quando você fala com uma pessoa que está num relacionamento tóxico, você precisa aprender a dar limite. Se a pessoa, no desenvolvimento, não aprendeu reconhecer, nominar e declarar necessidades,
Se ela, na relação com os cuidadores, não foi dito para ela, meu amorzinho, você está com fome, mamãe vai te dar comida. Meu amorzinho, você está com sono, mamãe vai te pôr na cama. Então, tudo isso vai criando essa compreensão da minha experiência e o que é feito para que ela seja atendida. Isso vai criando uma habilidade. Sim. Se isso não acontece de maneira sintônica, ou eu tenho que, por exemplo, no meu caso, né, cuidar de todos para que todos fiquem bem e assim eu possa, então, ser vista, é bem a base da ansiedade por agradar, Sim. eu tenho muita habilidade em reconhecer a sua necessidade e pouquíssima habilidade em reconhecer a minha. Sim. E aí, se alguém é abusivo comigo, eu não consigo entender. Exato. Porque eu não estou acostumada a checar, eu não tenho limite, eu não tenho pele onde eu termino. Sim, você não é um aprendizado que você tem interiorizado, né? É. E aí, quando a gente fala de desenvolvimento, a gente vai falar, então, desse desenvolvimento de habilidade. Então, quando eu estou atendendo uma pessoa que tem questão de desenvolvimento, e ela está lá em contato com a experiência, uma das coisas que eu falo para ela, que é função do vínculo no trabalho com trauma, que eu estou aqui com você, eu testemunho o teu contato com essa experiência, eu quero que você saiba que eu estou aqui e eu preciso que você declare o que você precisa para eu estar com você. Eu provoco na experiência a declaração de necessidade. Isso é manejo de vínculo e trauma de desenvolvimento. E treino de novas habilidades. E treino. Né? Aí, se ela aprende a pausar, sentir, falar, você pode chegar mais perto, você pode falar mais alto, você pode me pegar o copo d'água, você pode me alcançar uma coberta, ou seja, ela faz um pedido. Isso Que começa lindo. a criar essa habilidade. Que lindo. E aí a focalização, você estava falando, então, que você enxerga como... assim, não é uma formação que eu tenho ainda, embora pretenda ter. O pouco que sei da formação de psicotraumatologia, que tem um módulo sobre focalização, mas me parece que está integrando bem essa coisa bottom-up e top-down, ou não? Sim, ela tem... Eu enxergo dessa forma. E ela tem uma coisa que eu acho fantástica, que tem a ver com os pressupostos e os fundamentos. Outra coisa que está chegando em consenso é algumas atitudes e qualidades relacionais que são altamente transformacionais. Aceitação, compaixão e gentileza. De novo, teoria. Como é que eu pratico, como é que eu estabeleço o contato com algo em mim que se sente triste, de maneira que eu possa ser uma companhia gentil, compassiva e amorosa para isso em mim que se sente ansioso, triste, com medo, seja sei o quê. Sim. A focalização, então, ela vai trazer um mapa aonde a gente consegue desenvolver esse relacionamento. Então, a focalização que eu me especializei com essa professora que eu citei, a Anne Weiser Cornell, é a focalização do relacionamento interior, onde a gente aprende, então, essa qualidade relacional baseada com os fundamentos de aceitação, compaixão e gentileza. Que lindo. E aí, se eu aprendo a fazer isso dentro, aí é muito fácil fazer fora. Aliás, para fazer fora, eu preciso ter alguma referência de como fazer dentro. E uma referência vivida e praticada, porque por isso que eu falo dos verbos. Para eu desenvolver uma habilidade, eu preciso saber quais são os verbos que aquela habilidade me convocam para eu treinar o suficiente. Então, eu quero correr uma maratona. Qual que é o verbo para correr uma maratona? Correr. É correr de qualquer jeito? Não. Para eu correr uma maratona, eu preciso correr em um determinado ritmo, com uma determinada respiração, com um determinado trote para não machucar meu quadril, meu joelho, etc. Então, o meu verbo é correr e tudo que me treina a correr daquela forma específica vai me levar para o objetivo de correr a maratona. Sim. Se eu quero uma relação de vínculo com o meu paciente baseada em compaixão, aceitação e gentileza, eu vou precisar treinar o suficiente essas qualidades em treinos práticos. Sim. Então, o meu repertório linguístico vai ter que estar adequado. Exato. A minha prosódia de voz vai ter que estar orientado para isso. A maneira como eu te escuto e não te interrompo vai ter que estar orientado para isso. Então, aceitar, ser compassiva, ser gentil, essa prática, ela precisa ter processo. E a focalização traz processo. Ela traz, acho que um norte, principalmente porque a gente é uma sociedade que não é ensinada a sentir. Nada. Não é ensinada a estar em contato com o nosso sentimento. Pelo contrário, você é sentimental demais, você é emocionado. Como se fosse até uma característica pejorativa. Total isso como pejorativo. Você é emocionado demais, né? E se a gente não está em contato ou não sabe como estar em contato, ou está dissociado das nossas sensações e emoções, a gente perde nossa bússola, né? Sim. A gente não sabe como agir na vida. Completamente. Você não sabe se você tem fome, se você tem frio, se o limite foi ou não. Tudo. Sim. A sensação do dia de domingo. Tá vivo, né? Tá vivo. Como você pode sentir que você tá viva? As pessoas estão se sentindo mortas-vivas justamente por isso. É um estado de dissociação altíssimo. Altíssimo. E a pessoa sabe que tem alguma coisa errada quando ela se sente assim. Sim. Né? Ela diz, parece que eu perdi o propósito, parece que eu perdi. Exato. Né? Os consultórios estão cheios por essa sensação do
Não tem mais aquela gana. Esse era um dos principais sintomas de traumatização que eu tinha, né? Eu tenho um histórico de trauma. Eu vim parar no trauma porque eu falo que eu não tinha outra opção. Ou estudava sobre trauma, ou estava sobre trauma, né? Porque foram... esse processo de traumatização que eu vivi na infância, né? Com violência doméstica, com pai alcoólatra também. Enfim, outras coisas que aconteceram. Eu tentei de tudo. Na verdade, minha jornada de autoconhecimento tem 15 anos. Eu tentei de tudo. E foi finalmente quando eu conheci essa teoria sobre trauma que eu falei, gente... Peraí. Tem uma solução, né? Eu vou parar de bater cabeça, porque eu já tinha feito milhares de horas de terapia. Óbvio que isso trouxe benefícios para minha vida. Claro. Ressignifiquei muitas coisas, mudei crenças e tudo mais. Mas a questão é que o cerne dos sintomas traumáticos continuavam ali. Era isso que me trazia angústia. Um dos meus principais sintomas era essa sensação de estar apartada do mundo, de que eu não combinava com esse planeta, de que não valia a pena estar aqui. Então, uma melancolia, assim, persistente. E uma das principais coisas que mudaram depois do processamento de trauma é que eu voltei a sentir alegria de viver, né? E isso é uma coisa muito incrível. Então, aproveitando até isso que eu tô te falando, na sua opinião, a gente até falou da polêmica do trauma tem cura, então eu até gosto de falar trauma tem jeito, porque aí evitando polêmicas. Mas, na sua opinião, existe esperança para quem tem trauma? E se sim, se existe, se trauma tem jeito, se trauma tem cura, e você pudesse, assim, colocar em alguns princípios básicos, independente de técnica, do que a pessoa precisaria fazer para chegar nesse resultado, seria o quê? Desenvolver a capacidade de olhar as coisas para além do que é certo e errado. E entender a vida de um jeito um pouquinho mais paradoxal. O trauma, ele é terrível, ele causa dor. E, ao mesmo tempo, ele convoca forças em nós, desenvolve habilidades, cria alavancas que nos permitem crescer. Sim. Se a dose é maior do que a minha capacidade de processar, a dose dessa traumatização, muito possivelmente eu vou sucumbir. Eu não vou conseguir essa alavanca. Sim. Se eu conseguir sobreviver, se eu conseguir dar esse próximo passo, aquilo que me machucou, aquilo que me doeu, que é o que eu falo de não desperdiçar o sofrimento, pode se transformar no meu dom, pode se transformar na minha joia, agregando tudo aquilo que eu precisei fazer para sobreviver, o quão grande eu fui, o quão incrível eu fui. Tem uma frase um dos meus professores de focalização, chamado Shaw Phillips, que ele fala: sobreviventes de trauma são pessoas incríveis. Eu não tenho a menor dúvida disso. Nem eu. São pessoas incríveis. E precisam aprender a transcender ou a lidar com essa dor de um jeito amoroso, de um jeito gentil, aonde ela faz parte, ela não mais te define. Essa é a esperança. Uau. O trauma que aconteceu com você não é quem você é. Você não é traumatizado. Você viveu o trauma. E ele possivelmente te deixou mais forte. Então é uma vítima, é um sobrevivente. É um sobrevivente de trauma. Sim. E ser sobrevivente de trauma permite essa integração da potência que você precisou gerar no seu corpo para suportar, sustentar e atravessar. Conhecer essas potências e então enterrar teu trauma na terra e colocar ele a serviço da tua vida. Uau. É isso que a gente faz com o trauma. A gente coloca ele a serviço da vida. Transformar a dor em dom, né, que a gente estava falando. E não mais minha vida serve ao trauma, o trauma serve à minha vida. Então é quem serve quem. Não é mais o trauma que me possui, eu possuo o trauma. Uau, isso ele é faz lindo. parte de mim. Então não é apagar, não é ressignificar, não é limpar, não é... Esses verbos não ajudam. Vamos os verbos de novo. Sim. É essa qualidade de faz parte de mim e como eu alavanco a minha vida através disso. E eu acho que isso que você falou, para mim, uma das principais chaves, faz parte de mim. Porque uma das principais coisas que eu vejo sobreviventes de trauma fazendo é querendo se livrar da dor. Então, eu gero literalmente uma separação com o que eu vivi, eu odeio aquilo, eu quero me livrar daquilo com pressa, e aí a própria pessoa não percebe que a própria pressa torna o processo mais demorado, porque ela desrespeita os limites dela até para se curar, porque ela tá desesperada por tirar aquilo de dentro dela. E o fato é que o que a gente viveu, a gente viveu. Isso vivido está vivido. Exato, isso não pode ser mudado, né? Sim. Então, esse processo de poder conviver, né? E integrar, tornar íntegro de novo, porque o trauma gera essa fragmentação, essa cisão, principalmente essa. Isso aconteceu, eu odeio isso. Não, isso faz parte de quem eu vivi, eu vou usar isso, mas não define quem eu sou. Eu sou maior que a experiência. Definitivamente, né? Senão teria morrido. E a própria pessoa que senta na nossa frente traumatizada, que viveu um trauma,
o ato dela estar ali já é um reconhecimento da própria força dela, Total. né? Porque essa pessoa, só ela sabe o que ela teve que passar até aquele momento, né? E essas atitudes bélicas em relação à dor, elas criam um circuito vicioso de continuidade da traumatização. Exato. Né? Porque quando eu luto contra algo, eu estou preso numa resposta de luta, que é sistema nervoso simpático. Eu estou em ativação. E processamento de trauma precisa do parasimpático. Precisa da descida da curva. Precisa do senso de segurança. Uau. Porque o nosso corpo só se cura, só se regenera quando ele entra nesse estado de descanso, de liberação, Sim. de rendição, quando ele solta, quando ele baixa suas armas. Então, luta e fuga são as nossa espada e nosso escudo. Sim. Para eu soltar minha espada e o meu escudo, para eu soltar essas respostas de luta e fuga, eu preciso me sentir segura. Então, eu preciso acessar parasimpático. Parasimpático que eu acesso no descanso, que eu acesso na natureza, que eu acesso no contato comigo, nas relações. Um parasimpático ali é na hierarquia do ventral, para quem entende teoria polivagal. Exatamente. Se eu não acessar esse lugar, não tem como liberar, porque o nosso corpo não... É esse sistema que faz regeneração. Exato. Não é uma questão de opinião ou escolha. É assim que o nosso corpo funciona. Simpático move. Amei isso, né? que você falou. A própria luta contra a ferida sustenta a carga. Exato. Aumenta a carga. Aumenta a carga. Não vai processar. Você não consegue sair dali, vira um ciclo vicioso. Vira um ciclo vicioso, não vai sair. Então, Sim. não é questão de opinião, é fisiologia, como o nosso corpo funciona. Sim. Entender qual é a função do sistema nervoso autônomo, simpático, parasimpático, por que é ele que se desorganiza, porque ele tem essa tarefa de uma resposta muito rápida, reflexa, diante de experiências imponderáveis. O trauma é imponderável. Do nada, vem um carro, eu pulo na velocidade da luz. Se eu tivesse que parar, deixa eu ver se esse carro está vindo na velocidade. Já foi, já virei paçoca. Já teria acabou, morrido se a gente dependesse dessa análise consciente. Né? Então, essa autonomia do sistema nervoso, ela é maravilhosa nesse sentido, dela ter uma resposta muito rápida para salvar a vida, e é com ela que a gente vai precisar dialogar, com essa autonomia simpática, que vai para a ação, e parasimpática, que é resposta de congelamento, dissociação e regeneração. Sim. É lá que a coisa acontece. Exato. É o mesmo sistema lá, o eixo HPA, que organiza as respostas de estresse, organiza o sistema imunológico. E é por isso que a gente vê, por exemplo, tantos problemas gastrointestinais, de sistema imunológico, de doenças inflamatórias, enfim, tudo o que acontece. Tem né? essa relação. Então, a gente vai precisar dialogar com esse sistema, para aprender a acessá-lo, para que, então, essas respostas que foram ligadas para me proteger, para eu lidar com os desafios, uma vez que os desafios terminaram, elas sejam desligadas. Mas elas não desligam se eu não me sinto seguro. Claro, é automático. É. E essa própria luta contra o que eu estou sentindo, que horas que eu estou segura aqui? Não, eu estou constantemente me sentindo aqui em alerta, né? Exato. Então, essa continuidade vai manter. Aí você vai fazer 18 técnicas, vai socar 15 almofadas. Exato. E não vai, porque a fisiologia não está organizada. E eu vou te dizer, pelo menos na minha experiência, né, que não é um estudo científico, né, gente, é a minha experiência atendendo pessoas, a grande maioria chega na sessão querendo lutar contra aquilo, com raiva do sintoma, com raiva da traumatização, com raiva. E, óbvio, a gente processar a raiva também faz parte, inclusive... O manejo que muitas vezes eu faço tá tudo bem você sentir isso. Exato. Com relação a isso. Tá tudo bem, se permita sentir, entre em contato com isso que tá vindo, até para poder a pessoa descarregar essa curva de ativação e a gente poder falar disso, que é um processo contraproducente que a pessoa faz inconscientemente, né? Se antes você não manejar essa rejeição que ela tem da raiva, que tem a ver com as funções do vínculo, como a gente maneja, então, o que vai ser chamado de resistência, o que, enfim. Que eu nem gosto de chamar esse nome, resistência. Inclusive, é uma coisa da abordagem informática sobre trauma, né, gente? Não se usa, como se a pessoa, ela tivesse a fim de lascar a própria vida dela. Ela chegou na terapia, mas ela quer lascar a vida dela. Ela tá realmente a fim, eu não vou processar, vou ficar aqui resistindo. Gastando meu dinheiro. Exato. Então, todo esse manejo para ir criando esses espaços continentes, né? Nada na vida se transforma sem ambiente. Nada. Uma semente não vira flor se não tiver terra, um feto não vira bebê se não tiver útero. Uma célula numa cultura, se tiver tóxica, vai morrer. Vai morrer. A própria placenta da atmosfera, né, para a vida existir. Então, a ambiência relacional, o ambiente que a gente está, que a gente constitui no encontro terapêutico, é nesse lugar que a gente entrega, no próprio corpo, na própria sensação. Então, se tudo isso não é, sabe, milimetricamente pensado, milimetricamente cuidado, isso é
um terapeuta informado sobre trauma. Ele vai cuidar primeiro da terra para depois olhar para os outros manejos, para então, de repente, descarregar a raiva, ou o medo, Sim. ou o choro que precisa vir. Sim. Ele vai criar o continente, ele vai criar essas bordas. E a gente precisa de cada vez mais terapeutas informados sobre trauma, né? No último congresso que eu tive ano passado de trauma, a Bethany Brand, que é uma das maiores especialistas no mundo hoje em dissociação, né? Porque, na verdade, dissociação é um mundo, né? Um espectro que você... Se você entrar nesse mundo aí, é igual o mundo do trauma. Você entra lá, não sabe que hora você sai, né? E tem os transtornos dissociativos e tudo mais. E ela falou de uma pesquisa que foi feita lá nos Estados Unidos, com PhDs em psicologia, até porque lá, para clinicar, você precisa ser PhD. E aí descobriram que apenas 8% dos PhDs em psicologia nos Estados Unidos tinham algum treinamento de trauma. E esse dado me falou, gente, como é que tá no Brasil isso? E aí isso me traz algumas perguntas mais rapidinhas que eu queria fazer para você, pra gente se encaminhar. Eu queria ficar falando horas, tá? Mas a gente tem aqui um estúdio, enfim. Mas o que tem... O problema do mercado de trauma no Brasil hoje é... O problema do mercado de trauma no Brasil, no meu ponto de vista, é a solução imediata de alguns profissionais que dizem que você cura trauma em 1 ou 2 sessões. Isso eu acho assustador. Também acho. E muita gente, e é bastante gente fazendo esse barulho. Banalizando total, né? Como se fosse miojo, o tratamento de trauma. Exato. Né? O não está realmente informado e aí o contrário, né? Em vez do silêncio, a desinformação. Né? Uau, adorei. Esse é o problema. E o que tem de bom no mercado sobre trauma do Brasil hoje? O que tem de bom no mercado de trauma do Brasil hoje é? Eu acho que é essa curiosidade que está cada vez maior. Assim, vamos falar disso, vamos debater, vamos trocar, vamos sentar, vamos decantar e trazer para a nossa realidade. Os índices do Brasil são assustadores. De ansiedade, de consumo de ansiolítico. O sistema de guerra civil que a gente vive. A gente vive quase numa guerra civil, gente. Isso é um fato. Né? Assim, você ficar sempre tenso que algo ruim pode acontecer. E enfim, todas as questões sociais... Isso é uma coisa que eu, infelizmente, eu vivo. Eu moro no Rio de Janeiro. Para mim, enfim... Não, e aqui também, enfim... São Paulo também não está muito diferente, não está muito né? diferente. Então, eu acho que eu sinto que tem uma coisa assim, todo mundo... É por aqui, como se tivesse um eco, sabe? Sim, eu acho que isso é o que está começando a acontecer e me traz muita esperança. Que bom. 3 palavras que resumem a sua infância. Ai, meu Deus. Pode tomar um tempinho para pensar, se precisar. 3 palavras que resumem a minha infância. Eu acho que a primeira palavra que resume a minha infância é que não é uma palavra, mas é uma consciência. Pode ser uma frase, um hashtag, assim, uma coisa junta. Crescer antes da hora. Acho que eu me tornei adulta muito cedo. Acho que isso eu fui uma adulta criança. Isso resume... Exatamente a sensação. Isso resume muito a minha infância. A segunda palavra é leitura, né? A professora que existe em mim existia lá e o conhecimento, estudar, ler... Era a minha maior companhia, foi assim, o que me salvou. Minha infância, eu tô brincando. Vai que, né? Eu também amo estudar. Então, estudar foi o que me salvou. E eu acho que o terceiro foi a arte, assim. O meu pai foi a figura mais controversa da minha vida, né? Teve a questão com o alcoolismo. E, ao mesmo tempo, foi o que me apresentou a música. Ele tocava violão, cantava. Então, o dançar, o cantar, a arte, meus irmãos também são... Acho que a arte e o conhecimento foi o que me salvaram desse crescimento tão desorganizado. Sim, né? Que eu vivi. Que lindo. O seu propósito é? Meu propósito é mais que uma sociedade informada sobre trauma. O meu propósito é mostrar para as pessoas que é realmente possível a gente crescer, se curar, se transformar, seja qual verbo você queira, através de aceitação, compaixão e gentileza. É muito bom ser bom para si mesmo. Aceitação, compaixão e gentileza. Para consigo, sabe, desenvolver relacionamento interior nessas bases. Que lindo. Né? Eu falo muito com os profissionais da área, porque eles vão carregar essa mensagem. A tarefa de um profissional é ensinar isso para as pessoas. Cara, se cuida bem, você é precioso, né? Se olha com carinho. Para de querer brigar com você ou arrancar pedaços seus para você se aceitar. Exato. Sabe, ensinar as pessoas o que é uma aceitação radical de si mesmo. Baseado nesse relacionamento, eu acho que é isso que me move. Tanto na minha própria trajetória, aprender isso para mim, comigo mesmo, quanto proporcionar isso para outras pessoas. Que lindo. E por fim, antes de um recado que eu quero que você dê para o pessoal, a Cecília para além do trauma é? A Cecília para além do trauma é...
Acho que eu sou exuberante, porque eu gosto da vida brilhando. Que legal. Dançando, cantando, dividindo, compartilhando, sentando na mesa com os amigos, dando aula, sabe? Eu penso muito numa vida assim, muito de tribo, muito mundo junto e rodas de dança. Sabe, assim, essa coisa de conexão, de encontro, de amor. Que legal. De vínculos seguros, de amar e ser amada. Eu tenho uma professora, a Pema, que ela diz que o ser humano veio para a Terra para aprender a amar mais e ponto final. Adoro o ponto final da frase dela. E eu acho que é isso. A Cecília, para além do trauma, é uma pessoa que ama mais. Que lindo, ama e que está aprendendo a ser amada. Uau, que até isso a gente tem que aprender. A gente deveria ter aprendido isso desde o início, mas se não a gente busca, né, e vai atrás. Que lindo. E, Cecília, a gente está caminhando para o final do nosso podcast. Queria dizer que eu amei muito estar aqui com você. Foi um prazer, uma aula, né, gente? E a gente vai colocar aqui também na descrição todos os dados para você que quiser conhecer o trabalho da Cecília, quiser estudar com a Cecília. Por favor, fazer sessão acho que não vai dar, né? Porque deve estar mais concorrido do que... Tá difícil. Geralmente, quando os profissionais começam a se destacar, enfim, é normal, acontece isso. E tem a questão de escolha também, assim, eu dou muita aula. Sim. Né? Então, eu dou aula para o psicotrauma, eu dou aula para focalização, eu escrevi o curso terapeuta de si, tem os alunos, hoje tem aula do curso do terapeuta de si, tem curso de raciocínio clínico, assim, realmente... uma só, né? É uma opção, né? E aí os horários também ficam bastante apertados, É uma opção, né? Que eu também tô tomando, porque não tem muito o que fazer, nós somos uma só, né? E no meu caso, eu acho que o seu também, disseminar o conteúdo, alcançar mais pessoas, acaba fazendo mais sentido, né? Mas eu queria perguntar se você pode deixar uma mensagem final. Você pode até olhar para essa câmera aqui, para o pessoal que está assistindo a gente, que talvez tenha ficado desesperançoso em algum momento, que sente que o caso não tem jeito. Essas frases de pessoas que é comum que pessoas traumatizadas falem: no meu caso não tem jeito, já tentei de tudo, para mim não vai dar certo. Se você puder deixar uma mensagem final para as pessoas que estão assistindo a gente, tenho certeza que vai ser bem importante para elas. Eu acho que a mensagem que eu deixo é que o trauma e a dor e o difícil da vida, inevitavelmente, invariavelmente, ele carrega o seu outro polo. A vida é polaridade. A vida é dia e noite, a vida é inspiração e expiração, a vida é pulso cardíaco. Então, às vezes, a gente fica muito hipnotizado pelo lado terrível da dor e da traumatização e não para olhar o que naquela experiência tem de mensagem para mim. Quem eu me torno quando eu posso amar aquele pedacinho de mim que se machucou, quando eu posso incluir aquele coração quebrado. Quem eu me torno quando eu posso ser um espaço de gentileza para aquilo que em mim habita. Então, não é só sobre fazer terapia ou fazer um tratamento. Claro que isso é importante, necessário e fundamental. Mas um passo além disso ou antes disso, é como você pode olhar para a tua história com compaixão, com, cara, olha o que eu fiz, como eu cheguei até aqui, olha o meu tamanho. É desse lugar do recurso, é desse lugar de se apropriar da própria força que você pode fazer o bom trabalho de transcender uma experiência de trauma. E a gente transcende na relação com a gente, na relação com a natureza, na relação com os nossos queridos e através de processos terapêuticos. Tem muitos caminhos. Que lindo. A esperança, meus amores. A esperança, com certeza. A gente está aqui também a prova disso, né? Completamente. Querendo ou não. Completamente, sem dúvida. Essa é uma mensagem que me toca muito. Amei muito o que você falou, porque a gente fica realmente hipnotizado pela dor. A dor acaba possuindo a gente ao invés da gente possuir a dor. Exato. O trauma possui a gente ao invés da gente possuir o trauma. E o caminho que a gente faz para se reencontrar com quem a gente é, para além do trauma, né? Na minha experiência pessoal, valeu cada lágrima, cada esquina errada que eu peguei, mesmo assim, no final foi certa, porque me tornou a pessoa que eu sou aqui hoje. E essa sensação, né, de poder... Eu me lembro de várias sessões que eu fiz, inclusive de essas que estão me vindo aqui agora são de experiência somática, onde eu só conseguia chorar e falar: eu sou maior que isso. Isso não me controla mais. Sim. E sentir, uma experiência sentida, né? E não um conceito, não né? é um conceito. Isso não me controla mais. Isso é a transformação. E é uma sensação de potência tão grande. É uma coisa, assim, que eu não sei nem como acessar de outra forma. Não sei se é possível, se não é. Mas é uma sensação de potência muito grande que eu espero que todos vocês que estão assistindo a gente aqui também possam vivenciar. Eu também desejo isso.
Ai, obrigada, Cecília, Obrigada por estar a você, aqui. Natália. Quem sabe você não pode voltar numa outra temporada pra gente falar Por de outras favor, coisas. me chama também, eu vou adorar. Assim, temos muito o que falar. Muito Com que certeza, falar. né? Esse é um tema. A gente Tô à falou de forma disposição. ampla, mas dá pra fazer sobre vários temas aqui, né? Vários. Gente, então é isso. Obrigada por estar aqui com a gente mais uma vez. Se você não fez isso ainda, trate de dar joinha, porque esse episódio mereceu, né, gente? Com certeza mereceu. Se inscreve aqui no nosso canal. Já envia esse episódio para todo mundo que você sabe que precisa ouvir o que a gente conversou aqui. E a gente espera vocês no nosso próximo episódio do TraumaCast. Um beijo e até lá!